O Bebê de Désirée, 1893. Um dos contos mais famosos de Kate Chopin, escritora nascida nos Estados Unidos em 1850, que escandalizou a sociedade conservadora do século XIX ao apresentar em sua obra temas escondidos e temidos, como o adultério feminino, o divórcio, o racismo, e por retratarem seus personagens femininos mulheres muito à frente de sua época. Kate Chopin perdeu o pai aos 5 anos em um acidente de trem e foi criada por mulheres de 3 gerações: Elisa O'Flaherty, Madame Athénèse Charleville-Fary e Madame Charleville, mãe, avó e bisavó, respectivamente. Tendo a educação tutelada pela bisavó, Madame Charleville, Kate Chopin, aos 7 anos, foi estudar no colégio de religiosas, onde se formou aos 18 anos. Nesse colégio, ela seguiu o sistema educacional da França, que incluía aulas de formação religiosa, aprendizado de línguas, música e o estudo da literatura. Tinha divertidas aulas de piano. Aprendia o instrumento como se estivesse brincando, e a leitura na língua francesa, a qual falava fluentemente, incluíam histórias cheias de vivacidade. Com 20 anos, ela se casa com Oscar Chopin, um imigrante francês e próspero comerciante de algodão que gostava de literatura e da vida social. Após o casamento, o casal passou 3 meses na Europa. Ao retornar aos Estados Unidos, Kate teve sua primeira experiência com a maternidade com 21 anos. Em maio de 1871, nasceu o primeiro dos 6 filhos do casal Chopin. Com 32 anos, em dezembro de 1882, Kate ficou viúva prematuramente. Oscar Chopin morreu de febre tifoide. Foi então morar com a mãe, que também veio a falecer. A perda sucessiva desses 2 entes queridos a deixou deprimida e, como terapia para superar esse momento adverso em sua vida, seu médico e amigo, Dr. Frederick Korbenheimer, lhe incentivou a escrever, lhe prescreveu a literatura. Como disse Machado de Assis, a arte é remédio e o melhor deles. E escrever passou a ser o ato mais prazeroso e importante em sua vida. Em 1889, aos 39 anos de idade, Kate iniciou sua carreira como escritora. É considerada uma das primeiras autoras feministas. Influenciada pelos escritores franceses Guy de Maupassant e Gustave Flaubert, tornou-se talentosa escritora de contos. Assim como seus personagens femininos, ela também estava muito à frente de sua época. Gostava de caminhar sozinha pelas ruas, fumando, ou sentava na praça, lendo livros proibidos. Namorava, tinha amizades masculinas, organizava calorosos encontros em seu salão literário. Uma menina é encontrada e adotada por uma mulher que não se importa com sua origem, pois concorda que Deus a colocou em sua vida como um presente, já que não podia ter filhos. Assim, parecendo sem grandes pretensões, Kate Chopin, em seu belo e profundo conto, O Bebê de Désirée, denuncia, ao mesmo tempo e com simplicidade de mestre, o nefasto legado do colonialismo, do patriarcalismo e do escravismo, ou seja, o supremacismo branco, o machismo e o racismo, contra os quais lutamos até hoje. O Bebê de Désirée. Como o dia estava agradável, Madame Valmont se dirigiu a L'Abri para ver Désirée e o bebê.
Ela riu ao pensar em Désiré com um bebê. Ainda ontem, a própria Désiré era pouco maior do que um bebê quando Monsieur, cavalgando pela porta de entrada de Valmondé, a encontrou deitada, dormindo, à sombra do grande pilar de pedra. A pequena acordou nos braços dele e começou a chorar por papá. Era o mais que podia fazer ou dizer. Algumas pessoas pensaram que ela poderia ter se desviado até lá por vontade própria, mas a crença predominante era que ela fora largada propositadamente por uma trupe de texanos. Com o tempo, Madame Valmondé abandonou todas as especulações, exceto aquela que Désiré lhe havia sido enviada pela benevolente providência para se tornar a filha de sua afeição, visto que não tinha filhos de sangue. Pois que a menina cresceu em beleza e doçura, delicadeza e sinceridade, a idolatria de Valmondé. Não era de se admirar que, 18 anos depois, num dia em que estava recostada no mesmo pilar de pedras em cuja sombra fora achada dormindo, Armand Aubigny passou a cavalo e avistou-a lá. Caiu de amores por ela. Era assim que todos os Aubigny se apaixonavam, como se atingidos por um tiro de pistola. O incrível era que ele não tivesse se enamorado antes, pois a conhecia desde que o pai o trouxe de Paris, um menino de 8 anos, após a morte da mãe. A paixão que despertou nele naquele dia, quando a viu no portão, o arrastou feito uma avalanche, ou feito um rastilho de pólvora, ou feito qualquer outra coisa que arrase impetuosamente todos os obstáculos. Monsieur Valmondé fez-se pragmático e quis logo tudo bem ponderado, isto é, as obscuras origens da garota. Armand olhou-a nos olhos, não se importou. Lembraram-lhe de que ela não tinha nome de família, mas de que importava um nome se podia dar-lhe um dos mais antigos e altivos de Louisiana. Ele encomendou um corbeil de Paris, conteve-se com toda a paciência que pôde até sua chegada, e então os dois se casaram. Madame Valmondé não via Désiré e o bebê há 4 semanas. Ao chegar em L'Abri, arrepiou-se à mera vista do lugar, como sempre acontecia. Tratava-se de uma propriedade de aspecto triste, que por anos desconhecia a gentil presença de uma governanta, porque o velho Monsieur Aubigny havia se casado e logo enterrado na França a esposa cujo imenso amor pela própria pátria nunca a permitiu sair de lá. O telhado caía escarpado e negro como um capuz, estendendo-se para além das vastas sacadas que contornavam a casa amarela de estuque. Carvalhos grandes e solenes cresciam nas cercanias, e os inacessíveis galhos de folhas grossas ensombravam a residência como um manto. O jovem Aubigny tinha regras austeras que faziam os negros se esquecerem da felicidade, uma alegria permanente durante a vida tranquila e indulgente do velho mestre. A jovem mãe recuperava-se aos poucos, deitada sobre o leito com um traje macio de musselina branca cheio de laços. No colo dela, o bebê adormecido. A ama, de amarelo, sentada ao lado da janela, se abanava. Madame Valmondé inclinou sua figura portentosa sobre Désiré e a beijou, segurando-a por um instante suavemente nos braços. Então virou-se à criança. "Este não é o bebê?" exclamou num tom surpreso. O francês era a língua falada em Valmondé naquele tempo. "Sabia que ficarias espantada", riu Désiré, "de ver como ele cresceu. O pequeno cochon de lait. Veja estas perninhas, mamãe, e as mãos e as unhas, unhas de verdade. Zandrine teve de cortá-las esta manhã.
não é mesmo, Zandrine? A mulher curvou a cabeça majestosamente. Merci, madame. E o jeito de chorar, continuou Désirée, é ensurdecedor. Armand o ouviu outro dia à distância da choupana de La Blanche. Madame Valmont não tirou os olhos da criança. Ergueu-a e andou com ela até a janela mais iluminada. Examinou o bebê a miúde e então, perspicaz, mirou Zandrine, que tinha o rosto virado para fitar o campo. Sim, a criança cresceu, mudou, disse Madame Valmont devagar, enquanto trazia o menino de volta ao colo da mãe. O que diz Armand? O rosto de Désirée se encheu de um brilho que era a mais pura felicidade. Oh, Armand é o pai mais orgulhoso de toda a nossa paróquia, creio eu, sobretudo porque é um garoto que levará o nome, embora ele diga que não, que também amaria uma menina de modo igual. Mas eu sei que não é verdade. Sei que ele diz para me agradar. E mamãe, acrescentou, puxando o dorso de Madame Valmont para falar num suspiro, ele não puniu mais nenhum deles, nenhum único deles, desde que o bebê nasceu. Até Négrillon, que fingiu ter queimado as pernas para escamotear trabalho e descansar, ele riu apenas e disse que Négrillon era um grande velhaco. Oh, mamãe, estou tão feliz, até me assusta. O que dissera Désirée era verdade. O casamento e o posterior nascimento do bebê amainaram a natureza bastante imperiosa e exigente de Armand Aubigny. Por amá-lo desesperadamente, isso fez a meiga Désirée tão feliz. Quando ele franzia o senho, ela tremia, mas o amava. Quando ele sorria, ela não rogava a bênção maior de Deus. Entretanto, o rosto turvo e belo de Armand ainda não havia se desfigurado por franzidos desde o dia em que se apaixonara por ela. Quando o bebê já estava com uns 3 meses, Désirée acordou com a convicção de que algo no ar ameaçava sua paz. Coisa, a princípio, muito sutil de captar. Era somente um desassossego, um ar de mistério entre os negros, umas visitas inesperadas de vizinhos distantes que dificilmente poderiam ser responsáveis por aparecer ali. Até que houve uma estranha e terrível mudança na conduta do marido, sobre a qual ela não ousava pedir explicação. Quando ele lhe falava, era com os olhos distantes, dos quais parecia ter se extinto a velha luz do amor. Ausentava-se de casa e, ao regressar, evitava sem constrangimentos a presença dela e do filho. O próprio espírito do diabo parecia ter subitamente tomado conta no tratamento com os escravos. Désirée era infeliz o bastante para morrer. Numa tarde quente, sentava-se no quarto, vestida num penhoar, e brincava indiferente com as tranças do longo e sedoso cabelo castanho que lhe caía sobre os ombros. O bebê, seminu, ressonava sobre a cama de mogno, que era assim feito um tronco suntuoso com seu meio dossel todo acetinado. Um dos mulatinhos de La Blanche, também seminu, abanava o menino vagarosamente com um leque de penas de pavão. Os olhos de Désirée se fixaram tristes, ausentes, no bebê, enquanto esforçava-se por penetrar na névoa ameaçadora que sentia se aproximar. Olhava inúmeras vezes do filho para o menino que o abanava, de pé ao lado. Ah! Foi um grito que, ainda não podendo conter, não teve a consciência de que o havia articulado. Tentou falar com o mulatinho ali, mas som nenhum lhe saiu a princípio. Ao ouvir o próprio nome pronunciado, ele levantou o olhar e a mulher estava apontando para a porta.
deitou de banda o grande leque e evadiu-se com seus dedinhos nus pelo chão polido. Ela permaneceu inamovível, de olhar cravado na criança, enquanto seu rosto era a pintura do temor. Logo o marido entrou na sala e, sem notá-la, seguiu a uma mesa onde começou a revirar alguns papéis espalhados. Armand! Chamou numa voz que deveria tê-lo apunhalado se fosse humano, mas ele não fez caso. Armand! Disse novamente. Então ela se ergueu e andou até lá. Armand! Arquejou mais uma vez, agarrando-lhe o braço. Olhe para nosso filho. O que ele significa para ti? Fala! Friamente, apesar de cortês, afrouxou os dedos dela e afastou-lhe a mão. Diga-me o que ele significa para ti, gritou desesperadamente. A criança, respondeu ele, leve, não é branca. Isso quer dizer que você não é branca. A breve ideia de toda aquela acusação a enervou a ponto de criar uma coragem incomum para negá-la. Mentira! Não é verdade! Eu sou branca! Olhe, meus cabelos são castanhos e meus olhos são acinzentados. Armand, você sabe que são cinza. Minha pele é alva, dizia, agarrando o pulso dele. Olhe para minhas mãos, mais brancas do que as suas, Armand. Riu histericamente. Tão brancas como as de La Blanche, retorquiu cruelmente e foi-se, deixando-a sozinha com o filho. Ao conseguir tomar nas mãos uma caneta, mandou uma carta desesperada a Madame Valmont. Minha mãe, eles me dizem que não sou branca. Armand me disse que não sou branca. Pelo amor de Deus, diga-me que isso não é verdade. Devem saber que não é verdade. Devo morrer. Eu vou morrer. Não posso ser assim tão infeliz e permanecer viva. A resposta que chegou foi também sucinta. Adorada Désirée, volte a casa em Valmont e a mãe que tanto te ama, traga a criança. Quando a carta encontrou Désirée, ela a levou ao marido e a pousou aberta bem diante de onde ele estava sentado. Ficou ali como uma estátua de pedra, silenciosa, branca, impassível após entregar a carta. Em silêncio, ele correu os olhos frios sobre as palavras. Não disse nada. Devo partir, Armand? Perguntou em tom marcado por uma expectativa agoniante. Sim, vá. Queres que eu vá? Sim, quero que tu vás. Ele pensou que Deus Todo-Poderoso tinha lidado com ele de forma cruel e injusta. Portanto, de alguma forma, agora revidava contra ele ao apunhalar assim a alma da esposa. Além disso, não a amava mais por causa da injúria involuntária que ela trouxera ao lar e a seu nome. Ele se virou como alguém atordoado por um golpe e caminhou lentamente até a porta, à espera de que ele ainda a chamasse. Adeus, Armand, murmurou. Não houve resposta. Esse foi o seu último golpe do destino. Désirée foi à procura do filho. Zandrine passeava com ele à sombra do alpendre. Tomou-lhe o menino dos braços sem uma palavra de explicação. Desceu os degraus e foi-se embora atravessando sob os galhos do grande carvalho. Era uma tarde de outubro. O sol já naufragava no horizonte. Lá nos campos tranquilos, os negros colhiam algodão. Désirée nem trocou a fina vestimenta branca que usava, muito menos as alparcatas dos pés. O cabelo estava descoberto e os raios de sol davam às mechas um lampejo dourado. Não tomou a ampla estrada que levava às distantes plantações de Valmont. Andou por um campo baldio,
onde o mato machucou seus pés suaves, tão delicados, e partia-lhe o fino vestido em tiras. Ela, então, desapareceu entre os juncos e salgueiros que cresciam grossos pelos bancos de areia do rio profundo, pantanoso. Nunca mais foi vista. Algumas semanas depois, uma curiosa cena se passou em Labri. No meio do quintal, suavemente varrido, havia uma grande fogueira. Armand Aubigny sentou-se na entrada, o que lhe proporcionava uma boa visão do espetáculo. Era ele quem confiava a uma meia dúzia de negros o material que mantinha o fogo vivo. Um gracioso berço feito de salgueiro, com toda a cuidadosa decoração, jazia sobre a pira, alimentada pela riqueza de um enxoval sem preço. Havia também vestidos de seda e de veludo e de cetim, ainda laços e bordados, chapéus e luvas, tudo de rara qualidade. As últimas coisas a queimar eram um pequeno maço de cartas, um apanhado inocente de escritos que Désirée lhe mandara no tempo do noivado. Sobrava uma entre as que tinha retirado da gaveta. Não era de Désirée, mas, na verdade, o trecho de uma antiga carta endereçada da mãe a seu pai. Ele leu-a. Ela agradecia a Deus pela bênção que era o amor do marido, mas, sobretudo, escreveu: dia e noite agradeço ao bom Deus por ter providenciado a vida de tal forma que nosso querido Armand nunca saberá que sua mãe, que o adora, pertence à raça amaldiçoada com a marca da escravidão.